A primeira pergunta é: alguém aqui já se sentiu frustrado em fazer uma foto ou um vídeo pelo resultado que teve? Levanta a mão, se alguém já... Bom, então temos algumas pessoas, vamos resolver isso aqui hoje, tá bom? Muito prazer, eu sou Emanuel Evangelista, tenho 23 anos atualmente, sou o dono, né, que a gente gosta de colocar CEO, né, da Editudo, produtora audiovisual. Eu sou editor de vídeo e animador há 6 anos, então eu tenho essa experiência aí no mercado e também trabalho com vídeos aí para os meus clientes, tá bom? Já participo em alguns projetos na rede social aí para milhares de seguidores e milhões aí de visualizações, tá bom? Eu apelidei esse workshop de Mobile na Prática. Para vocês que não têm familiaridade com o nome mobile, é basicamente quando a gente está tratando de vídeos com celular ou fotos com celular, a gente dá esse nome de mobile. Então, se você vê um videomaker, um fotógrafo que tira fotos com o celular ou filma com o celular, ele é chamado de um videomaker ou um fotógrafo mobile, tá bom? Então, mobile na prática, porque hoje a gente vai aprender na prática, vai ter alguns exercícios práticos para vocês poderem praticar mesmo e colocar tudo que a gente está aprendendo. Aqui eu coloquei essa montanha para falar que esse é o objetivo hoje do nosso workshop, tá bom? Basicamente, a montanha é uma metáfora para explicar para vocês que hoje o meu objetivo aqui com vocês é subir essa montanha todos juntos. Então imaginem que o que eu vou passar para vocês é uma montanha de conhecimento, e aqui estão vocês, e aqui estou eu descendo a montanha e vou subir junto com vocês com o mapa. Então eu quero que vocês entendam que alguns de vocês vão estar possivelmente no meio dessa montanha, que são algumas pessoas que já sabem, então eu vou começar a explicar alguns termos técnicos, e as pessoas já vão saber tudo isso, vai parecer balela, então... Peço calma dessas pessoas e algumas pessoas que também já estarão quase no topo dessa montanha, como eu estava conversando com alguns amigos aqui, que eles já têm até câmera profissional, então já sabem um pouquinho mais. Então, peço paciência de todos, porque todos nós vamos subir essa montanha juntos, hoje, de conhecimento, tá bom? Ainda falando sobre essa metáfora da montanha, se você olhar para essa pessoa, você não vai saber identificar muito bem em que etapa ela está da montanha, tá bom? Mas, se você perguntar para ela, muito provável ela vai dizer que ela está quase chegando no topo da montanha de conhecimento, ela está muito munida de conhecimento, tá? Mas se você olhar onde ela está na montanha, você vai perceber que ela está quase no começo. Isso se dá por causa do efeito Dunning-Kruger, que é um efeito que faz com que os iniciantes em algum assunto achem que sabem muito do assunto, tá bom? Então, essa é a sensação que uma pessoa tem quando ela acabou de conhecer sobre algum assunto, e a pessoa que fica no meio da montanha, que ela já sabe alguma coisa, ou tá para aprender mais, ela tem a sensação do copo cheio ou copo meio vazio, que é basicamente ela acha que ela pode aprender mais, às vezes ela tá motivada a aprender mais, às vezes não, tá? E aí vocês podem me perguntar, como que é a sensação da pessoa que está no topo da montanha? Eu vou deixar essa resposta para o final do nosso workshop, quando todos nós, muito provavelmente, estaremos lá no topo da montanha de conhecimento que eu vou passar para vocês hoje, tá bom? Então, é isso. Para começar, eu pensei bastante como que eu ia passar todos os conhecimentos que eu tenho para vocês sobre audiovisual, e eu pensei no processo que eu tenho para chegar num vídeo pronto, numa foto pronta, numa ideia de um vídeo pronto. E eu cheguei à conclusão que antes mesmo da gente captar, da gente fazer o vídeo, a foto, o vídeo, o ideal é que a gente tenha a ideia já na nossa cabeça. Então a gente já pensa na ideia sempre antes de começar. Então, antes de você dar o clique, antes de você começar a gravar, tudo já começou na sua cabeça antes, tudo já foi uma ideia, tá bom? E para provar que isso é uma verdade, e provavelmente alguns de vocês aqui que já se frustraram com o resultado, quem aqui já teve um bloqueio criativo de ideias ao começar a tirar fotos ou fazer vídeos, tá bom? Isso é super normal. Por isso que eu coloquei aqui o exemplo do outro, que seria um bloqueio criativo, que é quando você dá um branco, aquela famosa página em branco, que você está começando a aprender e você começando a fazer a coisa, você não sabe por onde iniciar. Então isso se dá porque tudo tem que começar antes da nossa cabeça com a ideia, tá bom? E para que isso aconteça da melhor forma, você precisa ter intenção. Então não basta você só sair gravando de qualquer forma ou sair tirando foto. Antes disso, você tem que ter intenção do que você está fazendo, tá? Para que você tenha boas intenções no que você está fazendo, você tem que se munir de referências. Então você tem que ir atrás, começando lá do processo, antes mesmo de começar na sua cabeça, vai começar pelas referências, tá? Então, hoje eu vou começar, o ponto principal do workshop serão as referências. Então eu vou falar aqui para vocês de como vocês vão fazer para achar boas referências, para aí sim vocês chegarem no resultado final, que são boas fotos e bons vídeos, tá? Não basta só eu explicar para vocês os termos técnicos, as boas práticas, sem explicar o que vai fazer com que você tenha uma ação ali naquele momento. Então, pô, o que vai te motivar mais do que ter uma referência para você chegar em algum resultado, tá? Então eu vou falar basicamente 4 pontos: como encontrar boas referências e como armazená-las, a importância de escolher poucas e boas referências, para você tomar cuidado com as suas referências, porque nem toda referência é realmente útil, e
o que define se uma referência realmente vale a pena, tá bom? Então vamos lá, vamos falar com calma de cada ponto desse, tá? Primeiro partindo por como encontrar boas referências. Hoje em dia a gente tá com um mar de possibilidades para encontrar referências, mas eu costumo partir ali sempre pelos mesmos sites. Então, você vai ter ali sempre o Google para você usar como referência. Então, se você está tendo alguma ideia, precisando pensar em alguma coisa, você pode procurar no Google. Você pode procurar também no Pinterest, você pode procurar no YouTube e no Instagram. Aí você pode falar, pô, Emanuel, isso tudo parece muito óbvio. Eu já sabia que tinha como procurar em todos esses lugares. Sim, mas a minha ideia aqui é fazer com que você tente olhar um pouquinho por outro ponto de vista. Se você quer achar alguma coisa muito específica nessas redes sociais, você pode usar o algoritmo delas para o seu favor. Então, por exemplo, o Google ele é atrelado com o YouTube. Então, se você quer que o YouTube mande para você certos tipos de conteúdo, ideal seria que você criasse uma conta nova, um Gmail novo para teste, para você seguir só certos canais ou se inscrever só em certos canais, que faz com que quando você for assistir o YouTube, ele vai te mandar mais conteúdos parecidos com aquilo que você estava se interessando, tá bom? E isso vale para todas as redes sociais. Para o Instagram, mesma coisa. Eu mesmo, no meu próprio Instagram, eu costumo seguir somente as pessoas que me gerem inspirações, né, referências para eu continuar fazendo o que eu quero fazer e chegar nos resultados que eu busco, tá bom? E aí nessas redes sociais, todas elas, e principalmente no YouTube e no Instagram, você consegue, para você armazenar, você consegue criar pastas ou criar playlists. Então, como que você vai fazer? Pô, eu vi uma coisa e gostei. O ideal seria que você salvasse essa coisa de uma forma que você não perdesse depois, porque hoje em dia a gente sabe que você está vendo vídeo curto a todo momento, então passou o vídeo curto, pô, eu vi uma ideia num vídeo, como que eu vou saber conseguir analisar com calma? Se você conseguir armazenar em pastas nessas redes sociais, vai ser melhor para quando você for começar a página em branco, você já ter essa ideia. Então, lembrando, passando pelo primeiro ponto que a gente falou, de você ter a intenção, antes mesmo de você dar o clique, de você tirar a foto, você tendo essa pasta com as referências, você vai conseguir já não sair do zero, partir por algumas referências que você está buscando, tá bom? Então, caso você não confie na rede social ali no que você está vendo, você também pode apelar para fazer downloads. Tem aí as práticas mais antigas aí de você fazer download, colocar no seu pendrive se você quiser, colocar em um HD aí externo, para você fazer o download e guardar aquilo que você tem como referência, tá bom? Quando você tem todas as suas referências, você basicamente vai se munir de referências para você criar a sua ideia. Então, eu tirei esse conceito de você tirar todas das suas referências uma ideia desse livro Roube como Artista, que o ideal é que você pegue todas as suas ideias, junte elas e assim cria a sua própria ideia. Quem aqui nunca ouviu aquela frase de que nada cria, tudo se copia? Esse livro parte basicamente desse princípio, mas ele não está querendo dizer que você vai copiar, e sim que você vai roubar algumas ideias e assim criar a sua. Porque cada personalidade é de um jeito, e é assim você consegue criar a sua própria personalidade, a sua própria ideia, e ser cada vez mais autêntico com as ideias que você está pegando como referência, tá bom? Boas práticas que eu costumo dizer, de forma simples que você pode ter para quando você tiver bloqueios criativos, é você fazer atividades simples. Então, por exemplo, pô, eu não estou conseguindo pensar numa ideia para esse projeto importante, esse evento importante que a gente vai ter. Você pode sair para dar uma caminhada, tomar um banho, fazer coisas que são monótonas, né, no dia a dia, que acaba que a gente sai ali do que a gente está pensando e começa a pensar só naquilo. Até ter uma conversa com alguém, quando você vai perceber, você teve uma ideia ali no meio. Eu mesmo sou inimigo do sono. Quando eu vou dormir, sempre tem alguma ideia ali antes de dormir, e é sempre bom tentar buscar ideias e anotar essas ideias nesses momentos, tá bom? Sim, o livro é basicamente uma pessoa que trabalha na área criativa. Então, no livro, ele te dá bastante insights de você tentar ser o mais criativo possível. Uma ideia que ele tem no livro dele e que ele aplica na vida dele, segundo o livro dele, né, segundo o que ele está dizendo, é que ele tenta sair mais do ambiente tecnológico. Então, no próprio livro, ele fala que ele tem 2 mesas na casa dele, por exemplo. Ele tem a mesa que só tem coisa tecnológica, que ele vai mexer no celular, vai escrever alguma coisa, e vai ter uma mesa que ele só vai pegar o lápis e a caneta e escrever lá. Porque ele acredita que isso é uma coisa que faz com que ele seja uma pessoa mais criativa. Então, eu tive uma ideia, vou rabiscar aqui no papel, depois eu vou para o ambiente tecnológico. Então, isso é uma das ideias. Isso é um dos insights que ele traz no livro. Por isso que eu recomendo que você leia o livro, porque, assim como as referências, o livro pode ser que eu li o livro de uma forma, e daí eu vou observar algumas coisas e você vai ter insights com coisas diferentes do livro, tá bom? Então é bastante interessante o livro, se você quiser, fica aí a recomendação. A importância de você ter poucas e boas referências tem uma ligação também com você ter cuidado com as referências que você vai buscar, tá bom?
Primeiramente, eu queria, assim como eu dei o exemplo do livro para vocês terem um ponto de partida ali, igual ele perguntou, eu queria mostrar algumas referências que eu gosto de acompanhar nas redes sociais. Eu não imaginei que ia ficar tão pequeno aqui, mas agora, se alguém quiser o nome desses perfis, esse perfil aqui é de um garoto que faz bastantes vídeos mais profissionais e traz uma pegada bem interessante para a gente conseguir ter ideias boas e ver horizontes diferentes. E o primeiro é um rapaz que trabalha mais na parte de edição, então você vai ver bastante criatividade ali na parte dele de pensar, porque ele traz uma segunda perspectiva ali no vídeo. Você está assistindo uma coisa, você está pensando que ela está sendo feita de uma forma, mas ela está sendo feita de outra. Então fica aí já essas poucas e boas referências vindo da minha parte para você. Como a gente está falando aqui sobre o audiovisual, eu tentei trazer pessoas que são do meio do audiovisual, para que vocês tenham referências de pessoas que vão usar bastante a câmera ali, tá? Claro que é importante que vocês não tenham só referências de pessoas do nicho que você atua e tenham referências de pessoas de fora também. Então é basicamente isso. Eles são do audiovisual, são mais de uma parte mais artística, mas basicamente os dois trabalham com vídeos. Exatamente, aí por causa da rede social, da exposição deles, esse primeiro, como vocês podem ver, ele tem mais de 20 milhões de seguidores. Sim. E ele tem bastante ideias legais. E é o que a gente costuma falar. Quando a pessoa começa na rede social, é o que a gente vai ver um pouco hoje, ela começa com o que ela consegue ter ali no momento dela. Então, como vocês podem ver um exemplo aqui que a gente tem aqui na nossa frente, eu tentei trazer dois exemplos de tripé mais simplesinhos para as pessoas que estão começando. Mas esse que vocês têm do lado de vocês aí é um tripé mais profissional para uma câmera. Entendeu? Então, a pessoa pode até começar com esse. Por exemplo, esse rapaz aqui de cima pode até ter começado com esse. E hoje ele faz produções mais para Hollywood, entendeu? Então, você começa com a sua ideia, com o orçamento que você tem. Por exemplo, o exemplo dele, ele usava o que ele tinha ali e trabalhava mais na edição. Hoje em dia, ele não precisa trabalhar tanto na edição, porque ele tem orçamento para fazer projetos com que a realidade aconteça ali no ambiente que ele está filmando, entendeu? Então, é basicamente isso. Aí, o cuidado para você ter poucas e boas referências é pelo seguinte motivo. Lembra da montanha que eu falei pra vocês? Nem todo mundo tá na mesma etapa da montanha que vocês. Então eu acabei de explicar desse rapaz de Hollywood. Você vai se inspirar nele? É interessante? É muito interessante, pô. Mas é bom que você tenha uma inspiração para que você consiga colocar em prática o quanto antes. Porque se você só se inspirar nele e ficar comparando a sua grama com a grama dele, você vai ver que você vai acabar ficando muito desmotivado para você continuar tendo essas referências, achando que você não vai conseguir chegar lá, tá bom? Então, é basicamente isso o cuidado que você deve ter. E agora, se a referência que você tem é útil. Para você chegar na conclusão se ela é útil, eu costumo dizer de uma forma bem simples que as pessoas são únicas. Então, assim como eu estava falando para o meu amigo João, que se ele ler o livro, ele vai ter um insight diferente. Pode ser que aqui nessa turma tenha bastante amigos aqui e vocês compartilhem dos mesmos gostos. Só que você gosta de um artista e o seu amigo gosta do mesmo artista, mas não gosta de tal música. Então, se você mostrar o mesmo artista para ele, ele vai tirar músicas diferentes que ele gosta. Então, isso faz com que a mesma referência sendo mostrada para duas pessoas diferentes, saiam resultados diferentes, ideias diferentes daquela referência, tá bom? Então, para você saber se ela é útil, é uma resposta que eu diria que depende de pessoa para pessoa, porque vai depender do seu projeto. Mas também o exemplo que eu dei de cada pessoa ser única, eu coloquei aqui o exemplo. Você pode ser uma pessoa que gosta de carne, aí seu amigo do seu lado também gosta de carne, gosta de ir no churrasco. Aí no churrasco você gosta de ouvir rock, e o seu amigo também gosta de rock, então vocês têm coisas em comuns. Só que você ama ler um romance, e o seu amigo odeia ler um romance. Então pode ser que no romance você ache referências e ideias para conversar, para chegar em resultados diferentes nas suas ideias, tá? Tô falando agora começando pela parte criativa, porque como eu falei para vocês, é uma parte bastante importante para quando vocês estiverem ali na gravação, na parte técnica, tá bom? Não basta só a técnica, tá? Então, agora, depois de tudo isso, vocês podem perguntar, tá, Emanuel, o que a gente precisa para começar agora, depois da referência? Antes de tudo, de explicar o que vocês precisam para começar agora, vou mostrar para vocês o poder que tem o celular que está no bolso de vocês agora, tá? Em 1999, antes mesmo de eu ter nascido, foi lançado o primeiro celular com câmera, tá? Chamado de Kyocera VP210. Era um celular com uma câmera de 0,11 megapixels. Isso, para a época, era muito revolucionário, mas hoje em dia a gente já sabe que parece não ser uma coisa tão boa. Então vamos ver o exemplo de 2025. Em 2025 foi lançado o iPhone 15. Que ele tem uma câmera de 48 megapixels. Falando de uma forma mais leiga e mais simples, é como se você tivesse 48 vezes mais nitidez.
Então, a gente tem uma coisa extremamente poderosa nas nossas mãos e no nosso bolso hoje em dia, tá bom? Então, para você que não tiver um iPhone 15, por exemplo, se vocês estiverem usando um iPhone 11, você já tem aí 12 vezes mais nitidez. É claro que eu dei um exemplo do iPhone, mas a gente também tem outros celulares de outras tecnologias, não se apeguem ao exemplo em si, se apeguem sim à tecnologia evoluindo, tá bom? Seria basicamente isso sobre a evolução. Sabendo do poder que a gente tem nas nossas mãos, agora vocês sabem como que vocês podem usar, como o poder que vocês têm para usar, tá? Então, não basta você saber só o poder, você tem que saber como que usa ele da melhor forma. E para isso eu vou partir por três configurações importantes que você tem na sua câmera, que às vezes pode ser que você nem tenha percebido que tem ali no seu celular, para você hoje, mas hoje eu vou ensinar vocês cada uma delas, sendo elas a primeira, a resolução, segunda, a proporção e a terceira, frames por segundo. Algumas vocês vão achar nos vídeos e outras vocês vão achar nas fotos, tá bom? Primeiro partindo pela resolução, tá? Antes de tudo, eu queria mostrar para vocês, de novo, não se apeguem, esse é um exemplo de iPhone, porque era o que eu queria colocar aqui, mas novamente no exercício a gente pode pegar o celular de cada um de vocês e mostrar para vocês onde está. Mas no iPhone, se você começar a gravar o vídeo, você vai perceber que ali em cima, onde era para dar para ler, né, tá escrito HDzinho e aqui tá escrito 4K. Isso é a resolução do seu celular. Tá, Emanuel, você explicou, mas quero entender melhor. Basicamente, a resolução do seu vídeo é o tamanho dele, são quantos pixels vão ter no seu vídeo. Então imagina que você está gravando ali e você escolheu que você vai gravar em 4K. Seu vídeo está sendo gravado nessa resolução aqui, esse quadradão enorme aí, azul, tá bom? Se você quiser transformar o seu vídeo em um vídeo HD, que seria a segunda opção, que no iPhone escreve só HD, mas seria um Full HD, porque o HD seria esse aqui, você vai fazer com que seu vídeo diminua. Ou seja, eu gosto de dizer que a resolução do seu vídeo o seu vídeo é como se fosse uma caixa flexível. E é interessante que você sempre deixe ele ou com um saldo positivo ou pelo menos com saldo 0 a 0. O que significa isso? Você gravou em 4K, tenta usar o seu vídeo em 4K ou se você quiser você vai poder abaixar ele para 1080p, que é essa outra resolução em verde aqui. Então imagina um quadrado, você está abaixando ele, você está ficando com saldo positivo. Agora se você gravar em 720p, que é essa resolução, e tentar passar para 4K, o seu vídeo vai expandir. E isso você vai ficar com saldo negativo. Ficando com esse saldo negativo, o seu vídeo vai ficar com um aspecto meio craquelado. Então, para quem não sabe basicamente como que é esse aspecto craquelado, quem aqui não é míope? Levanta a mão. Bastante gente, né? Porque não tô vendo que a galera não usa óculos. Basicamente é assim que o míope enxerga, quando você expande. Fica basicamente assim a imagem para a pessoa toda pixelada, tá? E só para vocês terem o exemplo do poder que a gente tem nas nossas mãos hoje, o primeiro celular lançado gravava basicamente nessa resolução aqui. Na verdade, ele nem gravava, ele só tirava fotos. Então, se você fosse expandir essa resolução para hoje, você teria basicamente aquela resolução ali do míope, tá? Então, hoje a gente tem resultados cada vez mais nítidos e mais com resoluções melhores, tá? Agora vamos partir para proporção. Falando da proporção do vídeo, quando a gente fala de proporção, a gente está falando basicamente do corte que vai ter a nossa foto ou nosso vídeo. Então imagina que ali antes de tudo, né, vou explicar onde está a proporção, antes de explicar o que é. No iPhone, novamente, mas se você tiver em outro celular, posso mostrar, você tem 3 proporções para você usar, que seria o quadrado, que aqui está escrito em inglês, seria a 4x3 e a 16x9. Tá, Emanuel, de novo, o que são esses números? Esses números são basicamente o corte que vai ter a sua foto ou o seu vídeo. Então, você pode perguntar, pô, Emanuel, quando eu tô vendo um Reels lá, um vídeo na minha rede social de vídeos curtos, qual que é a proporção que ele tá? Ele tá basicamente nessa proporção, 9x16, que seria a proporção que seu celular tá oferecendo ali de 16x9. Mas é 16x9, ele tá levando em consideração que você tá gravando o seu vídeo na horizontal. Se você levantar ele, você já tá na 9x16. O que eu quero mostrar aqui pra vocês é que quando você grava ele ou tira uma foto da sua cena em 9x16, você tem mais informações. Então vamos supor que eu quero tirar uma foto de todos vocês aqui. Se eu tirar uma foto de 9x16 ou 16x9 deitado, eu vou ter a informação inteira aqui, o corte inteiro. Agora se eu colocar um 4x3, eu vou ter um corte menor. Então eu vou colocar vocês, posso tentar angular vocês no mesmo lugar, mas vai ter um corte diferente. E se eu colocar 1x1, eu vou ter um quadradinho. É um corte mais diferente ainda. Então, o que eu costumo dizer? É bom que você tente captar o máximo que você pode, para que você tenha informações. Então, por exemplo, aqui no exemplo eu quis deixar claro
que o pé do rapaz nesse daqui você já não está conseguindo ter. Então, se na edição depois você quiser o pé dele, você não vai ter como ter, porque você não tem um ganho ali para ter depois, entendeu? O como cortar. Então, se você tirar foto desse, você consegue cortar para esse e depois cortar para esse. Mas o inverso não é verdade, tá bom? Lembrando que se isso for em relação a vídeo e você quiser fazer o corte, também vale a mesma coisa, tá? Agora falando uma configuração de vídeo, frames por segundo. É um nome que pode parecer bem estranho para vocês. Um termo mais em português seria quadros por segundo. E basicamente eu vou mostrar antes onde ele fica na câmera do celular de vocês. Ao lado da resolução que vocês tinham visto na primeira coisa que eu mostrei, que está o HDzinho e o 4K, você vai achar números como 30 e 60. Tá, o que são esses números, Emanuel? Quando você está falando de frames por segundo, você fala que todo vídeo que você está fazendo, na verdade, é uma sequência de fotos, uma sequência de quadros. Então aqui vocês conseguem ver esse exemplo bem claro, tá? Então pensa que você está gravando em 24 frames por segundo. Quando você está gravando em 24 frames por segundo, a cada segundo tem 24 fotos sendo tiradas. O que significa? Significa que entre uma foto e outra tem um espaçamento. E quanto mais frames, ou seja, quanto mais fotos, mais quadros são tirados, mais fotos tem. Então, menos espaçamento tem, desculpa. Menos espaçamento tem. O que isso significa? Significa que se eu quiser colocar esse vídeo em câmera lenta, ele vai dar menos pulos. Então imagina que você está vendo um filme e acabou de aparecer uma cena em câmera lenta de uma pessoa correndo. Quando a pessoa está correndo, se você está conseguindo ver nitidamente ela correndo sem espaçamentos assim, você sabe que aquilo foi gravado em cada vez mais frames. Câmeras profissionais conseguem alcançar muitos frames por segundo, 120 frames por segundo é o que nossos celulares alcançam. Hoje em dia tem alguns que alcançam até mais, mas tem câmeras que alcançam até 240 frames. Então imagina a quantidade de foto e a quantidade e o tamanho do peso do que fica o seu arquivo, tá? Aqui é um exemplo que eu quis trazer para vocês verem basicamente numa foto, né? A diferença de 30 frames por segundo e 60 frames por segundo. É claro que é um exemplo exagerado aí, para você ter noção. Exemplo que eu gosto de dar sobre frames por segundo é que você pode pensar, pô, Emanuel, então eu vou querer gravar sempre em mais, tirar mais frames por segundo, porque vai ser melhor. Não necessariamente. Nas redes sociais, a gente gosta de trazer cada vez mais proximidade, até fazendo testes ali com campanhas de marketing, a gente vê que às vezes um vídeo muito bem feito, com uma câmera muito profissional, não converte tanto quanto um vídeo feito de uma forma mais feito na selfie e tudo mais. Isso se dá porque as pessoas gostam de ter mais proximidade ali, familiaridade com a pessoa que elas estão vendo. Então, dito isso, quando você falar sobre frames por segundo, se você apostar em 30 frames e 24 frames, você vai conseguir ter uma visão parecida com a visão dos olhos nus. Quando vocês estão olhando para mim, se eu balançar minha mão, vocês têm basicamente esse borrão, que é o que está sendo representado aqui. Agora, se eu trouxer muitos frames por segundo, vocês não vão ter esse borrão. Entendeu? Então seria basicamente isso que eu consigo trazer para vocês de diferença, tá? Agora, explicando esses termos técnicos da câmera de vocês, eu vou explicar para vocês a base para vocês terem bons vídeos, porque vocês já aprenderam a configurar a câmera de vocês, e agora a intenção é que vocês aprendam o que vocês precisam para ter a base ali, para que dali para frente vocês consigam evoluir com mais ideias, buscando da referência de vocês, mas partindo disso, vocês conseguem partir de um ponto para vocês não simplesmente levantar o celular e fazer uma gravação ou uma foto. Vocês vão ter um norte, tá bom? E agora eu vou fazer alguns exemplos de qual que é a base para você fazer boas fotos e bons vídeos, e vou trazer exemplos mais amadores, exemplos mais profissionais. Mas eu, por favor, quero que vocês não se apeguem aos equipamentos que eu vou trazer para vocês nesses exemplos. Porque eu costumo dizer que o que faz com que a pessoa seja profissional não é necessariamente o equipamento dela. Tá? Ela pode ter um equipamento maravilhoso, mas se ela não tiver o conhecimento para utilizar aquele equipamento, de nada adianta. Se você pegar uma pessoa muito experiente em vídeos e fazer com que essa pessoa tire o máximo de proveito de uma câmera amadora, ela vai conseguir. Ela vai conseguir tirar fotos até melhores que uma pessoa que não tem muita experiência com uma câmera profissional. Tá? Então, é basicamente isso. Não se apeguem aos equipamentos do exemplo profissional, e vamos dar uma olhada agora no quesito iluminação para você ter uma base mais profissional, tá bom? Falando agora de iluminação, quando a gente fala de iluminação, vocês podem pensar, pô, Emanuel, você está falando de luz. Não, quando a gente trabalha com iluminação, na verdade, a gente está tentando manipular as sombras, tá? Eu acho que agora dá para ler certinho. Aqui eu tentei trazer bons exemplos para vocês verem como que é basicamente como que a sombra fica no seu vídeo ou na sua foto,
tá? Dependendo do resultado que você quer trazer, é claro, você vai trazer uma sombra diferente, porque ela comunica no seu vídeo, tá? Então, vamos supor que você está assistindo um filme de terror. Filme de terror, não necessariamente você vai usar uma luz tão frontal. Às vezes, algumas cenas você vai ver umas luzes mais presentes. Não é tão normal você ver uma pessoa sorrindo aqui e tentando trazer uma energia mais positiva, tá? Então, cada luz representa uma coisa e a luz mais profissional ali que vocês podem usar para a rede social de vocês é apostar no básico, que seria uma luz mais diagonal, tá bom? Dito isso, eu vou mostrar alguns exemplos de um amadorismo e de um profissionalismo na iluminação. Esse é um exemplo claro, e claro, trago também alguns exemplos de mais exagero para ser mais, para a gente ter uma didática melhor aqui para vocês entenderem melhor, tá? Essa aqui é uma pessoa que tirou uma foto de um dia e ela não conseguiu trazer muitos detalhes dessa foto, porque quando ela tentou tirar a foto de uma forma mais clara, ela estourou. O que seria estourado? Que você não consegue ter nitidez nenhuma, detalhe nenhum do céu. E também detalhe nenhum da areia aqui, tá bom? E a pessoa, quando ela tentou tirar uma foto um pouquinho mais escura, ela deixou tudo simplesmente apagado. Então, esse é um exemplo exagerado de um amadorismo na iluminação, tá bom? Agora eu vou falar de uma coisa mais profissional que você poderia fazer. Primeiro falando de uma iluminação interna. Quando você está falando da iluminação interna, é um nosso cenário ideal para você trabalhar com iluminação. Por quê? Porque é muito importante que você consiga controlar a sua luz. Assim, quando você tem um softbox desse, por exemplo, uma luz bonita dessa aqui, e você consegue controlar para onde você vai jogar a luz, igual eu mostrei, e qual que é o resultado de sombra que você vai ter, isso é uma forma ideal de você trabalhar com a luz. Por isso que eu trouxe esse exemplo de uma iluminação de 3 pontos. Aqui você tem a câmera, imagina que o objeto, a pessoa que você está filmando está sentada aqui, e daí você vai trazer primeiro a luz chave, então imagina que eu estou aqui, vai ter uma luz assim, imagina um softbox desse ali, que vai estar fazendo a sombra diagonal. Vou trazer uma luz de preenchimento aqui, tudo isso vocês vão vendo o resultado ficando cada vez mais profissional, porque a pessoa está ficando cada vez mais iluminada de uma forma mais artística, tá? Aí você, como você quiser complementar, dependendo da sua demanda, você pode colocar uma luz de fundo, uma luz até no cenário. Então vamos supor, Emanuel, eu tô trabalhando com uma campanha que a nossa cor da campanha é laranja. Pô, se você colocar uma luz colorida, RGB atrás para iluminar o fundo, ficaria muito legal para você conseguir trazer esse aspecto de que tá com a cor da identidade visual do seu projeto, tá bom? Então, seria basicamente isso, falando sobre a iluminação de 3 pontos, e aí vocês podem falar, pô, Emanuel, legal a iluminação de 3 pontos, legal vídeo interno, mas esse não é o cenário que a gente tem sempre. O vídeo interno é maravilhoso, mas eu quero saber como que a gente vai fazer quando a gente for fazer vídeo e fotos externos. Então eu vou trazer algumas práticas, podem ser boas para vocês conseguirem manipular a luz que não está no controle de vocês, que seria a luz do sol, tá bom? Primeiramente falando de um horário do dia, que a gente chama de golden hour, que seria o horário dourado ali. Então imagina que seu sol ele nasce aqui e se põe aqui, certo? Sempre que você está falando dessa golden hour, você está falando dos horários que o sol nasce e que o sol se põe, tá? Por quê? Porque o sol vai estar direcionado, então você vai conseguir trabalhar melhor ele e a sua foto vai estourar menos. Então você vai conseguir evitar o amadorismo ali na iluminação, tá bom? Então, só para dar um exemplo aqui o sol se pondo, tá? Aí uma pessoa trabalhando melhor a exposição do celular dela e ela conseguiu chegar numa exposição correta aqui que o resultado ficou melhor do que estourado ou totalmente escuro, tá? Como eu mostrei lá no amadorismo. Agora partindo para o próximo ponto. Como eu falei para vocês, o horário interessante para vocês usarem seriam esses dois aqui, quando está se pondo e quando está nascendo. O horário que vocês têm que evitar é o horário do meio-dia, que é quando o sol está batendo na cabeça, porque aí fica muito difícil de manipular. É claro que, pô, meio-dia é o horário que a gente tem que gravar, acontecer uma coisa inédita meio-dia, só tem como fazer meio-dia. Aí vocês vão ter que tentar mexer nas configurações da melhor forma que vocês tiverem. Mas, se puder evitar, evitem os horários que o sol está sempre mais em cima, que seria o horário do meio-dia, tá? Aí vocês podem falar, tá, Emanuel, você está falando de bastante equipamento, a gente não tem equipamento, a gente vai com a mão e vai eu e mais uma pessoa gravar e é isso que a gente tem, vai tirar foto também. O que você pode fazer? Usar a superfície para rebater a luz, ou seja, você vai estar manipulando uma luz que não está no seu controle. Então tem a luz do sol. Se você usar uma cartolina branca para manipular a luz, você consegue controlar a sombra na pessoa que você está gravando. Então vamos supor que eu estou gravando aqui meu amigo, e daí tem uma pessoa vindo do lado com uma cartolina já rebatendo a luz do sol que está vindo nela.
Então ali você consegue ficar manipulando a sombra nela, tá bom? Então isso um ponto muito importante de você usar o que você tem ali para rebater a luz. E isso acontece também com paredes brancas, se você, por exemplo, estiver fazendo, aí seria mais um ambiente interno, se conseguir jogar a luz para a parede branca, ela vai rebater e vai deixar o ambiente mais claro, tá? Assim como acontece ali dentro, que aqui dentro basicamente tem uma lâmpada, e essa lâmpada, esse pano que tem aqui difunde a luz da lâmpada, então ela faz com que não fique uma luz dura em cima de você e sim te ilumine por completo, tá? Tá ligado? Dá pra mostrar aqui o exemplo. Não sei se vocês já tiveram contato com softbox antes. É isso. Aí, falando sobre o posicionamento importa bastante, porque você está usando as luzes aqui, a luz do sol está nascendo e do sol está se pondo, você tem que se preocupar em deixar a pessoa que você está filmando sempre olhando para a luz. Por quê? Porque se você deixar ela contra a luz, você vai ter aquele resultado que a gente viu lá nos primeiros exemplos das sombras, tá? Que é o quê? A sombra da pessoa, imagina que a luz está aqui, ó. Posso mostrar para vocês. A luz está aqui. Se eu estiver olhando para a luz, vocês conseguem ver que eu estou iluminado. Se eu estiver de assim, ilumina aqui. Então, basicamente, se você estiver ali, você não vai conseguir tá me filmando muito bem. A câmera não consegue tirar um resultado tão bom disso. É claro que a gente está falando de uma câmera do celular, tá bom? Então, o posicionamento importa bastante nesse quesito, tá? Então, procure deixar a pessoa ou objeto que você for filmar ou fotografar sempre posicionado olhando para a luz, para que você consiga melhores resultados. É claro que vai depender da sua criatividade, não sei se você teve alguma referência que viu alguma coisa contra a luz para fazer uma coisa diferente, aí vai depender do que você quer também. E os dias nublados são seus aliados. Por quê? Porque daí no dia nublado você consegue aproveitar todos os horários do dia. Claro que dependendo do dia nublado pode estar muito escuro, aí você não vai conseguir aproveitar muito bem. Mas o dia nublado, quando está nublado e um pouco ensolarado, você consegue aproveitar, que é como se a nuvem tivesse esse objetivo aqui, a nuvem tivesse esse resultado. Imagina que o sol é o que está aqui dentro e a nuvem está espalhando um pouco, então não vai ficar uma luz dura em cima de você, que é o sol batendo. Você imagina, você tá mais no interior, né? Que o sol tá batendo, você olha para o céu, não tem uma nuvem no céu, aí você não vai conseguir ter esse resultado que as nuvens trazem para você, tá bom? Agora, falando sobre um ponto, terminamos sobre iluminação, eu quero falar sobre o ponto de composição e enquadramento, tá? Basicamente, a composição e enquadramento é o que você escolhe ter da cena, o que você escolhe captar, o que você escolhe fotografar ou filmar, tá? E o enquadramento seria basicamente como que você vai deixar aquilo na sua foto ou no seu vídeo, tá? Primeiro, falando de um enquadramento numa composição mais amadora. Claro, depende da referência que você tem, mas a gente gosta de considerar sempre a linha do horizonte. Se vocês olharem aquela câmera, ela está com um tripé, e esse tripé está fazendo com que ela considere a linha do horizonte e deixe as coisas da forma que elas são, que são planas assim. Esse exemplo aqui, é claro, um exemplo exagerado para que vocês consigam ter uma visão mais clara do exemplo do que eu estou querendo dizer. Que seria, a pessoa deixou um pouquinho mais torta, isso já dá uma sensação que você tá vendo, tá achando alguma coisa de errado naquela foto, naquele vídeo, tá? E também eu trouxe um exemplo de um enquadramento que seria mais amador. Isso pode ser uma coisa mais artística, mas eu também um exemplo exagerado. Essa pessoa quis captar o mar e quis captar a menina que estava na frente. Ela acabou captando os dois, mas não captou a cabeça da menina, que era uma parte extremamente importante. Então você tem que se preocupar com todos os aspectos ali. Ou também tem o exemplo da pessoa que quer captar alguma coisa no céu e quer captar a pessoa e acaba captando, corta daqui para cima e não tira foto do que teria que mostrar, tá? Agora vamos falar umas formas mais profissionais de você fazer isso. Primeiramente, quando a gente fala de composição e enquadramento, uma ferramenta muito importante que vocês podem ativar no celular de vocês são as grades. A grade do celular, ela tem o objetivo de fazer esses quadradinhos, tá? Então, quando você ativa a grade, você consegue ter mais controle ali do que está acontecendo, tá? Então, é basicamente assim que você ativa a grade e você pode perguntar, para que eu vou usar esses quadradinhos, Emanuel? Agora, eu vou mostrar para vocês no exemplo de uma técnica mais profissional, que é usada por fotógrafos e às vezes até por vídeos, por filmmakers também profissionais, que, como eu disse, é a base para você começar, para você ter de onde partir, que seria a regra dos terços. A regra dos terços é uma regra que diz que esses 4 pontos que tem aqui são os pontos que as pessoas tendem a olhar mais.
Então, se você enquadrar a pessoa ali, ou o objeto ali, como eu tenho nesses dois exemplos, sua fotografia, a sua filmagem vai ficar de uma forma mais bonita, mais artística, e também você vai conseguir trazer as informações de uma forma mais clara. Pode ver que essas duas fotos são fotos muito bonitas, e elas estão seguindo a regra dos terços, tá bom? Tem outra forma de você fazer isso também, que é de uma forma mais artística, e que o próprio cenário diz para você como você deve enquadrar, e o que você tá, para onde você vai olhar, tá? Mas eu vou explicar a próxima seria essa. E isso daqui é outra forma de você usar a regra dos terços, que seria você escolhendo que nessa parte você vai deixar uma coisa da sua foto e nas outras duas partes você vai deixar outra coisa, que nesse caso as duas partes de cima seriam o céu e a parte de baixo seria o mar, tá bom? Então essa pessoa escolheu isso. Se você vê essa foto sem as linhas, você não percebe isso. Se você coloca as linhas, você acaba percebendo, tá? Agora, falando da outra parte artística, seria as linhas guias. Quando você olha a imagem, você consegue enxergar linhas na própria imagem que você tá vendo. Como você pode perceber nessa imagem desse menino, existem várias portas que fazem com que você olhe direto para ele. Tudo ali, eu coloquei essas setas para ficar mais simples de vocês conseguirem entender o que eu estou querendo dizer, faz com que você olhe para ele. Você não vai olhar para a primeira porta, você vai olhar para ele. Por quê? Porque tá fazendo a imagem, a cena em si está fazendo com que você olhe para ele, tá bom? Então seria basicamente isso que as linhas guias fazem, e aqui está um exemplo muito mais claro do que faz com que você olhe ali para a pessoa que está ali, que não dá para saber se é um menino ou uma menina, tá ali de preto, porque tudo faz com que você olhe para as linhas fazem com que você olhe para ele, tá bom? Então, de composição seria basicamente isso. Estabilização, que é um outro ponto muito importante quando a gente vai falar principalmente do vídeo. Vamos falar de uma forma mais amadora e mais profissional. Quando você está falando da estabilização do seu celular, se você sair para gravar com o seu celular na mão sem se preocupar, você vai sair gravando, seguindo a pessoa, e quando você perceber depois, você vai ver que seu vídeo saiu todo tremido, tá? Isso é uma pessoa que faria de uma forma mais amadora. Tá, uma pessoa que faria de uma forma mais profissional, ela já tem a preocupação de falar, pô, eu vou gravar a pessoa, vou acompanhar a pessoa, então eu vou prestar atenção no que eu estou fazendo. Só dela prestar atenção no que ela está fazendo, sem mesmo equipamentos, ela já consegue andar com mais calma e com mais leveza, às vezes dar uma seguradinha na respiração para que tenha um resultado melhor. É claro que isso são técnicas que a gente usa, que nós mesmos usamos com o que a gente tem, mas hoje em dia temos tecnologias a nosso favor. A partir de umas tecnologias para cima, dependendo do tipo de celular que vocês têm, como por exemplo o iPhone 14, você já tem uma tecnologia de estabilização direto no celular. Então, se você sair correndo com o celular e gravar, por exemplo, a minha sogra, todo sábado ela pega, abre o Instagram dela e faz um vídeo dela correndo. Aí ela começa a correr, liga o celular, começa a correr, nem parece que ela tá correndo. Por quê? Porque o celular tem uma estabilização que parece que ela tava andando. E ela tá assim, ó, correndo, pingando, suando, e o celular já ajudou nisso, entendeu? Se o celular não tiver essa tecnologia, você pode apostar em alguns equipamentos para te ajudar. Claro que a gambiarra sempre é bem-vinda. Se você não tiver um tripé, pô, só tem um negócio para apoiar, tenta apoiar no negócio e dá o seu jeito. Mas um tripézinho de mesa, dependendo do seu objetivo ali, você já vai conseguir um resultado bem importante, tá? Bem diferente. E também temos o gimbal, né? Que seria, o que é um gimbal, Emanuel? Esse instrumento aqui, imagina que eu tenho um monopé aqui. O que é um monopé? É exatamente isso daqui, um tripé que não tem 3 pés, tem um pé só que ele é móvel. Então eu estou segurando aqui o gimbal e aqui está meu celular. Esse gimbal ele tem uma tecnologia que faz com que o seu celular não se mexa enquanto você se mexer. Então imagina que eu estou aqui com ele, o celular está aqui parado. Se eu fizer isso aqui, o celular continua no mesmo lugar. Ele vai ter essa tecnologia de fazer isso, entendeu? Então, por exemplo, eu estou filmando aqui a pessoa, estou seguindo ela, para eu seguir ela, o gimbal ele consegue ter a tecnologia de seguir ela certinho ali, entendeu? Então isso é muito bom para que se você precisar filmar eventos atrás de alguma pessoa, essa tecnologia, que é um pouquinho mais cara, vai te ajudar. Tá? Tentei trazer exemplos aqui de coisas que seriam mais acessíveis que vocês podem aplicar sem precisar de nenhum equipamento também, mas é bom mostrar para vocês quais são as possibilidades que a gente tem hoje, tá? Agora falando de um ponto importante, captação de áudio, tá bom? Muitas vezes as pessoas gostam de começar a gravar com o que elas têm e acabam negligenciando a importância de um bom áudio. Eu costumo dizer que um bom áudio é um motivo, um áudio, você não se preocupar com bom áudio, é um motivo que mais faz com que as pessoas saiam dos seus vídeos. Então, pode ser que você tope assistir um vídeo
com a qualidade daquele exemplo do Milp que eu te dei lá. Você vai assistir um vídeo, vai conseguir ver o vídeo e ouvir se o áudio tiver com uma qualidade muito boa. Você vai assistir o vídeo. Agora, se o áudio estiver ruim e a qualidade do vídeo estiver muito boa, você tem a chance de desistir maior, tá bom? Isso é provado pelos podcasts, porque às vezes você desiste do vídeo, coloca no celular no segundo plano e coloca no bolso e ouve o que a pessoa está falando. Porque você tá disposto a ouvir o que ela está falando, mas não está disposto a não conseguir ouvir e só enxergar, tá bom? Então, se você sai para um lugar muito barulhento com o seu celular e sai gravando, sem perceber, sem negligenciando a importância do áudio, quando você chegar na sua casa, você vai ver o resultado do seu vídeo, ele vai estar muito ruim, vai estar cheio de barulho. Por que isso aconteceu? Porque você não prestou atenção no áudio, você não sequer falou, vou fazer um vídeo para ver se realmente está saindo muito barulho desse lugar aqui, se esse lugar está muito barulhento, tá bom? Então, só de você manter a sua mente ocupada em pensar nesses quesitos, você já consegue pensar em soluções melhores, tá bom? Hoje em dia a gente tem o lapela, que é um lapelazinho assim com fio, você já consegue hoje na faixa de uns 50, 80 reais, eu tenho um que eu comprei na época. Você vai gravar uma pessoa, vamos supor que seja um caso de uma pessoa num ambiente interno, você coloca o lapela nela, pluga esse lapela em outro celular, em outro celular que você tiver, coloca no gravador e bota ela para gravar, tá? Isso já vai solucionar o problema do seu áudio. Depois você vai sincronizar o seu áudio com o seu vídeo. Mas, Manuel, você já está falando de coisas muito técnicas, como sincroniza o áudio com o vídeo. Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ver algum vídeo que a pessoa, antes de começar, está batendo palma para sincronizar. Por que eles batem palma? Porque quando eu estou sendo gravado aqui e o áudio está sendo captado, tem uma faixa de áudio que ela parece como se fosse uma ondazinha. Se eu bato palma, a onda dá um pico, porque eu tô falando em um tom, eu tô falando numa onda. E aí quando eu bato palma, a onda faz assim. Então quando eu bater palma, no áudio daqui e no áudio da câmera vão ter dois picos. Então você coloca um pico junto com o outro lá no programa de edição, a partir dali você tem o áudio sincronizado. É claro que eu tô falando de uma coisa que também hoje a gente tem tecnologias que podem sincronizar para você, mas se você quiser fazer de uma maneira mais raiz, você pode fazer assim, tá? De uma maneira mais, como pode dizer, que você faz você mesmo. Aí, além do microfone de lapela, nós temos também a opção do microfone shotgun, que é um microfone que, por exemplo, você pode falar, pô, Emanuel, mas você já deu a solução do microfone lapela, por que eu vou precisar de um desse? Vamos supor que eu vou gravar uma mesa aqui, que tem 3 pessoas dando uma notícia, e eu tô ali gravando, e eu preciso captar o áudio delas 3. Eu tenho como colocar lapela nelas 3? Tenho. Dependendo do lapela que eu vou escolher, como por exemplo esse lapela aqui que eu trouxe hoje, que é sem fio, ele está conectado ali na câmera dos amigos, e ele vem com 2 lapelas, mas às vezes você vai precisar de um kit maior para você conseguir mais lapelas. Então se você não quiser pegar o lapela em todo mundo, você pode optar por um shotgun assim, que ele vai captar um áudio mais direcionado, já se preocupando mais em ter um áudio melhor do que somente o áudio do seu celular, tá bom? E se você quiser apostar em uma coisa até melhor, você pode, dependendo do propósito que você tiver, você pode apostar em um microfone condensador, que não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, não sei se está dando para enxergar direito, mas imagina como se fosse uma caixinha preta assim na sua frente. O microfone, esse é um microfone que ele costuma tirar bastante ruído, e para reuniões assim o pessoal usa bastante, e para fazer vídeos para o YouTube também o pessoal usa bastante, tá? Esse é um microfone que entrega muita qualidade de áudio, tá? Então acho que sobre captação de áudio é isso. Eu expliquei para vocês agora basicamente as configurações da câmera. Vou recapitular agora. Eu expliquei para vocês como vocês vão buscar boas referências, como vocês podem fazer para buscar boas referências para que vocês tenham ideias na hora de começar seus vídeos. Eu expliquei para vocês como que vocês vão configurar a câmera de vocês, e expliquei para vocês a base para vocês conseguirem ter um bom vídeo, vocês se preocuparem com o mínimo ali possível para você fazer um bom vídeo e uma boa foto. E agora eu queria passar alguns exercícios para vocês. Sim, já chegamos na parte do exercício, para a gente conseguir fazer juntos os exercícios, tá? Primeiramente, o primeiro exercício, antes de tudo, tem um lembrete, né, que sempre limpe a câmera do seu celular antes de começar a gravar ou tirar fotos, porque muitas vezes a gente está com o celular no bolso, está usando o celular de algumas formas, a gente não se preocupou em simplesmente pegar uma camiseta mesmo e limpar a câmera do celular para tentar ter um resultado melhor na foto. O primeiro exercício vai ser um desafio da referência visual, que seria basicamente para a gente separar um tempinho aí para vocês tentarem achar o que vocês acham legal para
como eu disse, cada pessoa é uma pessoa. Pô, eu gostei disso aqui, dá pra gente tentar reproduzir isso aqui? Pô, olha o tipo de coisa que eu costumo consumir. Será que dá pra gente tirar alguma ideia desse aqui? Pô, olha esse artista que eu acompanho, ele tirou uma foto assim. Será que não dá pra gente tentar tirar uma foto assim agora? Pô, isso, a gente tem um tempinho separado para tirar as referências visuais. O próximo exercício seria para você pegar as configurações que eu passei para você da câmera e você analisar, ou seja, se você nunca tinha visto antes, nunca tinha parado para analisar essas configurações, agora a gente vai sentar e vai falar, pô, deixa eu ver as configurações aqui, é aqui que eu vejo a resolução, é aqui que eu vejo a proporção, você vai ver tudo isso, e também você vai tirar algumas fotos e fazer alguns testes de enquadramento. Então, pô, como eu mostrei ali no exemplo, o enquadramento torto, você vai tirar, pô, é assim que era torto, então vou tirar mais seguindo a linha do horizonte, seguindo a regra dos terços. Eu quero que a gente faça alguns testes de algumas fotos e alguns vídeos, até mesmo para a gente usar na parte de edição, que vai ser a próxima parte que a gente vai ter depois desse exercício, tá bom? E aí uma coisa importante que eu não sei se todos vocês têm os aplicativos, que seria uma recomendação minha, se vocês quiserem seguir o que eu vou passar na próxima parte, seria vocês baixarem o aplicativo Lightroom e o aplicativo CapCut no celular de vocês. Esses aplicativos são totalmente gratuitos e a gente vai usar as ferramentas gratuitas deles também, então vocês podem ficar tranquilo quanto a isso, tá bom? Eu vou passar para vocês agora um slide que a gente vai recapitular as configurações do celular, da câmera do celular. Eu não esperava que ia ficar meio craquelado assim, então eu posso ajudar vocês a pegar no celular de vocês e ver certinho, tá bom? Vamos falar um pouco, então, eu vou apresentar, né? Vocês teriam no aplicativo Lightroom, vamos supor que você vai editar a foto do seu cachorro na sua casa. Tirando a foto pelo celular e editando pelo Lightroom, ele traz algumas formas de você editar simples. Aqui tem um ovo de Páscoa, que tá chegando na Páscoa, minha noiva fazia ovo de Páscoa pra gente vender e era muito bom, mas isso deixa à parte. Aqui a gente tem algumas opções de mexer na iluminação, mexer na cor, você desfocar. Aí você pode perguntar, Emanuel, eu não consigo essas coisas tudo nativa no meu próprio celular? Às vezes consegue, mas é bom você ter um aplicativo para que você tenha o costume de já estar familiarizado com o aplicativo. Até porque, se você aprende o Lightroom no celular, depois para você saber mexer nas mesmas coisas no computador, é mais fácil, entendeu? Então, já vai partindo por isso, tá bom? Sobre a edição de foto, eu vou dar uma passada bem rápida, e sobre a edição de vídeo, quero falar alguns termos técnicos para vocês, que vocês já devem estar familiarizados também, mas vou explicar um pouquinho mais para quem não tiver familiarizado, subir um pouco o nível de consciência, como eu expliquei no exemplo da montanha, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de edição de vídeo, existem dois tipos de filmagem. Lá atrás, quando a gente filmava vídeos, a gente fazia vídeos e os vídeos saíam em rolos. Então, era literalmente um rolo A que a gente fazia. Quando estava filmando, aquela câmera ali está me filmando, está sendo o rolo A. Se eu mandar minha noiva agora começar a me gravar um take mais perto, vai ser o rolo B. Porque, na teoria, se fosse lá atrás, seria um outro rolo de câmera que seria o rolo B. Quando a gente vai revelar fotos antigas, por exemplo, a gente leva o rolinho da câmera e revela. Então, é exatamente aquele rolo. Não sei se alguém já teve contato com esse tipo de rolo. Então, termos técnicos... Eu tenho o rolo A e o rolo B. O rolo B não precisa ser só um vídeo dela mesmo me gravando aqui enquanto eu estou falando. Pode ser um vídeo de inserção, então que vocês podem usar bastante. Então, por exemplo, nosso amigo ele fez o vídeo do drone. O prefeito está falando sobre o drone, está falando sobre a benfeitoria que ele fez. Ah, a gente fez a obra tal. Na hora que ele está falando a obra tal, é o rolo A. Você está filmando ele falando da obra tal. E o rolo B vai ser a imagem do drone do nosso amigo, que vai aparecer na frente dele ou embaixo, dependendo de como você preferir, para complementar aquilo que está sendo dito, tá? De novo, subir na consciência de umas pessoas para saber os termos técnicos. E também, além disso, tem as animações gráficas que você consegue fazer no seu vídeo. Aqui eu deixei um exemplo que está no meu Instagram, de um vídeo que eu fiz antes e depois que eu editei. E aqui é um exemplo que, não sei se vocês conhecem esse rapaz, é um influenciador fitness, Renato Cariani. Ele está falando sobre o YouTube ser basicamente parecido com investimento a longo prazo, tá? Se vocês quiserem saber melhor sobre isso, eu posso explicar depois. Mas, então eu fiz uma animação do logo do YouTube aparecendo, preenchendo a tela. Aqui era como que estava o vídeo sem a edição, aqui como está com a edição. Então a tela não dá para ver muito bem, mas se tiverem interesse podem dar uma olhada no Instagram. Aparece aqui o logo do YouTube quando ele fala YouTube, e aqui um símbolo de semelhante. Aí é um investimento, que aí fica mais polêmico ali para rede social, porque tem gente que não leva Bitcoin como investimento, e aí a gente faz para fazer um burburinho ali, para gerar mais um engajamento. Mas essa é basicamente uma animação gráfica, tá bom? Então eu vou disponibilizar para vocês um QR Code, para se vocês quiserem
dar uma olhada no QR Code, se vocês puderem, por favor, dar uma olhada no QR Code. O QR Code, a gente vai, dentro vai ter uma pasta que a gente vai ter alguns B-rolls, para se vocês precisarem usar pra gente fazer uma brincadeira agora. Eu queria mostrar pra vocês agora falando mais da parte de edição, mas é um efeito de edição, você conhece? Dolly Zoom? Não? Ninguém conhece, então? Então, alguém aqui já assistiu uma série chamada Ruptura, ou já ouviu falar? Já? Nessa série, o cara decide fazer uma ruptura no cérebro dele que divide a pessoa física dele da pessoa jurídica. Entendeu? Então, sempre que ele sobe no elevador, acontece esse efeito Dolly Zoom, que faz com que ele tenha, tipo, vá para a pessoa jurídica dele. Então, a pessoa jurídica dele não conhece a pessoa física dele. Tá? Mais que isso, eu vou dar spoiler. Se vocês tiverem interesse na série, ela tá lançando aí. E essa série é bem legal. E aí tem esse efeito. Aí, peraí, não dá play ainda. Aí eu peguei um compilado de todas as vezes que aconteceu esse efeito. Só para vocês entenderem, esse efeito ele é feito de uma forma muito simples. Claro que na série os caras têm um equipamento muito mais profissional. E quando você tem uma câmera igual essa daí, que ela tem lente, você consegue usar o zoom da lente para fazer o efeito. Mas a gente vai fazer hoje usando somente a aproximação e a edição e um pouquinho de edição, tá? E aí, na série, o que acontece no efeito, voltando, a pessoa, quando ele sobe no elevador, é como se o rosto dele tivesse fino aqui, e depois fizesse esse tipo de efeito. Parece que ele emagreceu e engordou, entendeu? Aí você vai entender agora como que... Você vai ver o efeito e depois vai entender como que ele é feito, tá? Aí. Tá vendo? Agora ele tá subindo no elevador, aí ele ficou mais magro, tá vendo? Alguém percebeu a diferença do efeito? Se não estiverem percebendo a diferença, eu posso mostrar um que é melhor ainda. Aí, todas as vezes que acontece na série o efeito. Olha o rosto. Eu tô tentando trazer esse tipo de ideia mais criativa para, às vezes, vocês usarem isso mesmo como um gancho ou uma forma mais criativa de você usar o vídeo. Claro que falei que a beleza não é o foco, mas, às vezes, isso pode ser um gancho, tá? Inclusive, se vocês quiserem usar essa série como referência, porque ela tá em alta, tá? Então, se vocês forem usar alguma coisa agora, aproveitar que a série tá em alta, vocês estão fazendo alguma coisa agora, vocês podem usar esse tipo de... Inclusive, ontem lançou um episódio da série. Então, tá muito em alta. Pô, vamos gravar um negócio? Ou vamos tentar usar aquele zoom que ele ensinou pra gente usar como gancho e colocar a musiquinha atrás. Já a pessoa, um jovem pararia, tá? Só pra deixar claro. Não vai perguntar se a mesma informação que tá na legenda. Então é basicamente isso. Agora eu vou partir pro exercício prático e vou deixar o QR Code que tinha os B-rolls que eu tinha falado pra vocês. Eu fiz também esse logo aqui, fui eu que criei de uma forma bem básica, tá? Designers, não reparem. E a ideia é que a gente faça algum videozinho, alguma fotinho hoje e use na edição do vídeo essa logo pra vocês conseguirem deixar aí guardado pra vocês que vocês fizeram um workshop mobile na prática, tá bom? Então é isso, vamos... Vai. Vamos lá. A ideia agora é eu abrir o CapCut aqui e fazer edição junto com vocês, tá bom? E aí a ideia é a seguinte. Para que a gente consiga ter o resultado desse efeito, eu vou duplicar o vídeo e vou colocar ele em outra camada. Quando a gente trabalha no programa de edição, a gente trabalha com camadas, ou tracks no Premiere. Eu vou colocar uma outra camada dele, do próprio vídeo embaixo, vou congelar o primeiro quadro do vídeo que a gente aprendeu lá em quadros por segundo, o primeiro frame do vídeo, que é esse aí, e esse primeiro quadro do vídeo congelado, eu vou usar como referência quando chegar no final do vídeo. Porque a referência dele congelado, eu vou expandir o vídeo que está na frente e chegar no mesmo lugar, ou seja, ele não vai se mexer. Como vocês estão vendo, se eu der play aqui, tá mostrando que ele está se mexendo. Ó, que eu tô me mexendo no caso, né? Vai. Não vai ter esse efeito, só vai ter o efeito do rosto dele mesmo, tá bom? Então esse é o resultado que a gente vai ter agora. Expliquei tecnicamente, vou explicando enquanto eu tô fazendo agora. Se alguém... Vamos duplicar o vídeo então. Dupliquei o vídeo. Vou trazer a camada dele para baixo. Vamos lá. Aqui nessa ferramenta camada. Joga ele embaixo. Deixa ele do mesmo tamanho que no mesmo lugar que o outro. Oh, meu Deus do céu.
É porque no computador, mexer no celular pelo... Agora a gente vai fazer o congelamento do primeiro frame. Nossa, deu pra enxergar isso aqui. Congelar. Certo? Agora vamos excluir esse aqui que não tem mais por que usar, que é a parte que não está congelada. Estender a parte congelada para ficar do mesmo tamanho que a outra. Agora, para que a gente, como vocês podem ver, se eu mexo aqui na timeline de edição, se eu dou play, tá aparecendo só a foto dele que tá congelada. Então a intenção é que essa foto fique tipo um fantasminha. Então eu vou chegar aqui na foto e vou abaixar a opacidade. Aqui em juntar eu vou abaixar a opacidade aqui, ó. Tá vendo o fantasminha aparecendo aí, ó? Aí esse fantasminha vai servir para que eu faça o zoom no vídeo que tá lá atrás. Tá vendo o vídeo lá atrás? Então vamos lá. Quando ele começar a se mexer no vídeo, quando eu começar a me mexer no vídeo, eu vou fazer o quê? Criar um keyframe. Alguém aqui está familiarizado com esse termo? Keyframe seria basicamente um ponto que você cria, que você congela alguma certa configuração do seu vídeo. No caso, vai ser a configuração do tamanho, da escala que a gente fala. Ou seja, o vídeo tá exatamente desse tamanho. Se eu quiser dar um zoom digital, expandir o vídeo e fazer uma animação, eu tenho que criar um keyframe do jeito que ele tá e depois criar outro keyframe onde eu quero que ele chegue. Aí ele vai fazer uma animação. E em vez dele nesse primeiro ponto ele ficar parado e só no outro ponto ele aparecer, ele faz a animação expandindo até chegar no ponto que eu quis que ele chegasse, tá bom? Então vai ser exatamente isso, exatamente, não vai ficar uma coisa travada. E isso é um pouco do que a gente aprende nas animações. Eu vou fazer aqui é o botão onde você cria o keyframe, e aqui quando acaba, que ele fica feliz, não sei porquê, né? Depois ele fala o motivo pra gente. Agora você dá o zoom. Caramba, como que dá o zoom aqui? Aí, pera. Agora a gente já tem o efeito dele aqui. Vai. Agora eu vou apagar a parte de baixo, que ela não tem mais utilidade. Ela serviu só para ser o fantasminha, pra gente dar o zoom, que eu só pausei ali naquela parte para continuar dando zoom com o dedo, tá? Com a pinça do dedo assim. Agora, apagando a parte de baixo, a gente vai ficar somente com o efeito. Tá? E agora eu vou dar um... Vamos lá. Vamos ver se ficou bom? Viu? Aí aqui é o quê? Isso, como eu fiz na prática aqui, rapidinho, é você ir ajustando esse zoom nele. Tá vendo que no começo ficou muito na cara, a gente podia dar uma melhoradinha ali no zoom, mas a cara dele, como vocês podem ver, no começo fica de um jeito e depois fica de outro. Aí, ó. Exatamente igual na série lá, tá vendo? Ah. Vai. Pode ir ajustando segundo a segundo pra ficar exatamente... Imagina que entre aqui e aqui pode existir vários keyframes e, na verdade, ele cria uma linha. Então, se eu mostrasse o gráfico, que é exatamente o que eu estava explicando para a Laura, que no After Effects a gente trabalha com gráficos, quando você cria um keyframe de um para o outro, vou fazer a situação hipotética. Quando a gente está com o nosso vídeo exatamente do tamanho que ele tá normalmente numa escala, num tamanho de 100. E a que eu fiz aqui foi dar uma escala maior para ele. Então eu fui de 100 para 150. Só que aqui, vocês não conseguem enxergar porque aqui não tem o gráfico, ele faz com que ele crie essa curva. Aí você quiser, você pode trabalhar essa curva para que a animação aconteça de uma forma mais rápida, para que vá de 100 a 140 e 150 e depois para, entendeu? Então você vai trabalhando no gráfico. Aí se você quiser, você pode fazer igual ele falou. Pô, você viu que aqui tá em 100 e aqui já tá em 110, só que 110 não é o suficiente, você tem que abaixar mais, aí você cria um outro keyframe, aí o gráfico vai seguindo o que você tá falando, entendeu? Não, você pode fazer de segundo em segundo, mas pode ser menos, tipo eu posso fazer agora. Aí, como o João perguntou, não sei se como ele adivinhou, mas eu ia falar exatamente da montanha agora, que a ideia era vocês chegarem todos juntos na montanha, pelo que eu pude perceber, eu consegui levar o nível de consciência de algumas das pessoas aqui, e algumas já tinham outros conhecimentos até mais, e a gente conseguiu debater um pouco mais, e a ideia é que todos chegassem juntos no topo da montanha. Agora eu vou falar para você qual que é o sentimento, para vocês, qual que é o sentimento que a gente tem quando a gente está no topo da montanha. Até uma reflexão legal para vocês levarem para outras áreas da vida de vocês, tá? Eu deixei até escrito aqui para eu não me esquecer, porque é tanta coisa para falar.
Agora você está no topo da montanha. Percebe como o conhecimento é infinito? Haverá sempre mais coisas para aprendermos. A humildade intelectual é mais fácil de ser alcançada quando você chega ao topo de uma de suas montanhas, pois aqui você entende a complexidade do mundo e evita certezas absolutas. Como eu tenho repetido bastante aqui, que a gente não pode falar, principalmente quando a gente lida com rede social, que a gente sabe de tudo, que a gente sabe a resposta para tudo, tá bom? Então eu tenho a humildade aqui de falar para vocês que nem sempre eu vou ter a resposta para o que vocês perguntaram para mim, mas tentei ajudar da melhor forma que eu pude, e agora todos nós estamos no topo da montanha do mobile na prática, tá bom? Agora vocês agradecer todos vocês, obrigado a todos pela paciência, primeiramente, pela atenção de cada um. Vi que vocês, por mais que foi esforçado aí, vocês prestarem atenção, porque é sábado de manhã, totalmente entendível, tá? Mas obrigado aí, se vocês precisarem de mim, podem me mandar mensagem, qualquer coisa aí. Pô, o Emanuel falou daquela coisa, chamar ele, será que esse menino pode ter mais ideias pra gente? Será que a produtora dele pode ajudar a gente? Chama lá, que sem compromisso nenhum a gente vai tentar ajudar vocês da melhor forma possível, tá? A gente tem um site, a gente tem o telefone que é profissional, mas se vocês quiserem chamar, sem problema algum. E tem as redes sociais, se vocês quiserem seguir pra me ter como referência, vou ser com muito prazer, tá bom?